Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Está bom aqui. O Espírito Santo se faz presente, não é assim? E nós, quando Hamilton e Marlene cantavam, eu ficava pensando e meditando. O que é a unção de Deus? Eles eram bem novos e tinham essa unção. Hoje já estão mais gastos pelo tempo, não é assim? E essa unção se conserva na vida deles. Então, uma unção nas nossas vidas, queridos irmãos, ela é muito interessante. Cada palavra que sai na nossa boca são pesadas por ela, a unção divina. Quantos querem conservar a unção na vida de vocês? O irmão me pediu para que o livro que está cruzando aí pelos irmãos, que assine o nome completo. Ah, queridos irmãos, não vamos esquecer, quando pegar o livro, assinar o nome completo. Eu queria ler a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2, e o verso 15. Capítulo 2 e o verso 15 de Colossenses. Deixar os irmãos acharem. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Colossenses, capítulo 2 e o verso 15. Acharam, queridos? A Bíblia diz assim: despojando os principados e potestade, o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Oramos a Deus. Querido Pai Celestial, diante de Ti chegamos, meu Senhor. Estou diante de todos esses convencionais, meu Senhor. Agora, querido e Santo Espírito, no nome santo de Jesus, você é o pregador dessa convenção. Tem misericórdia de mim, me ajuda, me dá graça, diante dos teus olhos puros, santo e sagrado. Querido Senhor, eu rogo as tuas bênçãos, Pai, em nome de Jesus, na minha vida e na vida de todos aqui, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Eu louvo a Deus por ver aqui o Hamilton e Marlene, todos convencionais. Que Deus abençoe cada um de nós. Pastor Adão conservando ele, dando graça a cada dia, saúde. É uma das coisas que a gente, quando entra na terceira idade, é o que mais precisa, saúde. Não é assim? Jesus no barco e saúde para caminhar, saúde para andar, saúde para fazer a obra santa do Senhor. Queridos, quando irmãos cantavam, eu meditava, sem cruz não há obreiro. Sem cruz não há igreja. Sem cruz não há batismo com o Espírito Santo. Sem cruz não há língua estranha. Sem cruz não há variedade de língua. Sem cruz não há dons espirituais na vida da igreja. Então, queridos irmãos, a cruz é a renúncia. A cruz é o valor da igreja. A cruz é o nascimento da igreja. A cruz é a caminhada da igreja. Sem cruz não há ressurreição. Então, tudo se concentra no sacrifício de Cristo Jesus, o Senhor. A honra que nós temos de caminhar dentro desse santo e bendito propósito que Deus trouxe a nossas vidas, a cruz, a renúncia, o amor pela igreja santa do Senhor. Esta princesa, essa noiva de Cristo, ela está hoje, queridos irmãos, nas mãos de Jesus, nas mãos do Espírito Santo, e nas nossas mãos como pastores, obreiros, conservando ela e cuidando dela a cada dia na terra, cultivando ela com amor, cultivando ela pela palavra, lavando ela todos os dias pela palavra. Por isso que o homem que é chamado para pregar, ele não pode parar, porque ele tem essa obrigação de lavar a igreja pela palavra a cada dia. Palavra pregada, palavra ungida, palavra santa, debaixo do olhar santo de Deus. Essa é a igreja, e nós somos obreiros, que saímos do meio dela para cultivar ela própria
para apresentar ela a Cristo Jesus. E eu fico pensando, queridos irmãos, que Jesus é tão lindo, é tão poderoso, é tão santo, que ele vai apresentar ela a si mesmo, sem ruga, sem mácula e sem defeito. Será que tem alguém que pode fazer isso, queridos irmãos? Pegar essa multidão incontável como a areia do mar, eu vou apresentá-la a mim mesmo, é minha, é fruto meu. Eu fui lá na cruz, eu fui a cédula do pagamento, mas eu livrei ela, eu fundei ela, eu cultivei ela todo esse tempo. Agora eu vou apresentar ela a mim mesmo. Os anjos na volta, a beleza celestial, mas ela vai chegar diante dele. Isso é o ato dele, eu vou apresentar ela a mim mesmo. Um dia você vai estar diante dele, porque ele vai apresentar você a ele próprio. Queridos irmãos, é muito forte isso aí, é muito poderoso isso aí. Por isso que na vida da igreja, é como falou nossa irmã Marlene, não se corrompa. Cuide dela, cuide de você mesmo, a cada passo e a cada momento, diante dos olhos sagrados do Senhor. Eu quero entrar aqui num tema, queridos irmãos, Deus honra o nosso domínio. Deus sempre honrou o domínio que deu ao homem. Por isso que cada dia das nossas vidas, nós temos que ter, queridos irmãos, joelhos dobrados. E a ação do Espírito Santo em nossa vida. Ele opera, queridos, em nós, pela oração. Sem oração, não temos a divindade santa de Deus em nós. Viramos numa prática no púlpito, num profissionalismo no púlpito. Precisamos de cada dia, queridos irmãos, oração para obter a unção, para ter a unção de Deus, para nós pregarmos esta palavra linda de Deus. Deus respeita o domínio que nos delegou. Se eu não quero orar, eu não oro. Se eu não quero cultivar a igreja, eu não cultivo. Deus delegou a autoridade sobre a minha vida e eu tenho domínio sobre isso aí. Mas só que eu vou ser um homem vazio, um homem sem nada. Mas quando eu peço para o meu domínio, Deus opera no domínio que você me delegou na terra. Por isso que tem que ter oração, graça de Deus. Por isso, queridos irmãos, que Deus opera. Deus não opera e nem intervém, queridos irmãos, se nós não pedirmos. Então temos no livre arbítrio, se levarmos a igreja para a oração, a igreja é uma bênção. Se nós entrarmos numa vida de oração, nós somos uma bênção. Porque dentro da autoridade delegada de Deus nas nossas vidas, nós temos o Espírito Santo, nós temos a unção de Deus, nós temos a graça divina nas nossas vidas. Por isso que nós precisamos a cada dia, obreiros, renúncia, oração, para que nós tenhamos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Na verdade, Deus não opera, queridos irmãos, o terreno. Ele espera alguém que trabalhe, alguém que ore, alguém que clame, alguém que busque o Senhor, para ele ter uma autonomia de entrar naquilo que ele delegou, o pastorado, o presbitério, a graça de ser um evangelista, um diácono, um auxiliar. Queridos irmãos, ele sempre espera por nós. O homem quer trabalhar, vai orar. O homem que é uma igreja sadia, abençoada, vai orar. Quantos obreiros hoje na atualidade correm para um lado e correm para o outro e não oram? E sendo que a essência do seu ministério é a oração. Jesus foi um homem de oração. Jesus foi um homem que largou uma ocasião os discípulos no barco e ele foi para um monte e foi orar. Quando a tribulação chegou lá nos discípulos, ele desceu do monte. O homem de oração é tranquilo. Caminhou por cima da água e foi lá neles, socorreu eles, entrou para dentro do barco e continuaram a sua viagem navegando em cima das águas.
Mas Jesus foi o exemplo para nós, homem de oração. Nós estamos caminhando, queridos irmãos. O obreiro novo, eu sempre coloco, queridos irmãos, quando eu vejo nele vocação, dedicação, eu já vou colocando ele na escala. Para quê, queridos irmãos? Para ele descobrir Deus na sua vida. Aí eu chamo ele, diz, tu quer sucesso no teu ministério? Diz, quero, então vai orar. E aquele obreiro novo, ele se dedica ao que? A oração. Quando daqui um pouquinho ele deslumbra no púlpito, ele deslumbra na congregação, ele deslumbra em toda a atividade dele, porque ele descobriu Deus na sua vida, no seu ministério. Aí a tendência dele é crescer, queridos irmãos. Quando ele descobre Deus, ele descobre a unção na vida dele. E ele descobre também a tarefa dele na terra, na vida da igreja. Aí eu tenho um jovem lá que nós chamamos ele de tocha. Um dia ele subiu no púlpito e dizia assim, eu quero receber o batismo, eu quero falar em novas línguas. E ali oramos por ele, ficou cheio do Espírito Santo. E aquilo ali era língua estranha, descontrolada assim na vida dele. Vou botar esse rapaz na escala. Quando botei na escala, queridos irmãos, os primeiros dias patinou, mas vai lá ver ele hoje. Com 2 anos e pouco de conversão, vai ver ele. Descobriu Deus na vida dele e a tarefa dele na vida da igreja. Eu tive um jovem lá, que hoje é evangelista da igreja, com 8 meses de conversão, botei ele na escala. E eu disse para ele, tu quer sucesso no teu ministério? Quero. Então jejua e ora. Ele descobriu Deus na vida dele, no ministério dele. Hoje é evangelista da igreja, uma tocha nas mãos de Deus. Então, irmão, descobrir Deus. Quantos pastores hoje na atualidade retêm a igreja, trancam a igreja porque não descobriram Deus ainda no seu ministério? Irmãos, nós temos que descobrir Deus no nosso ministério. Os irmãos concordam ou não? Você já descobriu Deus no seu ministério? Você já descobriu a unção de Deus no seu ministério? Você já descobriu essa bênção no seu ministério? Ele vem, queridos irmãos, praticar ações necessárias para cumprir a tarefa na terra, na vida da igreja. O homem, quando descobre isso, irmão, ninguém retém ele mais de pregar a palavra. Ele tem as suas escalas na semana ou no mês, mas ele foge para um lugar que ele não tem escala para pregar a palavra do Senhor. Ninguém tranca um homem depois dele descobrir Deus no seu ministério e saber o que ele tem que fazer em prol do corpo, em prol da vida da igreja da terra. Por isso nós, pastores, queridos irmãos, nunca podemos concentrar tudo em nós. Sempre temos que ir preparando discípulos para caminharem após nós na vida da igreja, ou nos acompanhando, nos ajudando a cada dia, para que nós também vá descobrindo esses homens que Deus quer usar na vida da igreja para lhe ajudar, para que Deus possa lhe dar graça em tudo. Que coisa bem linda quando o obreiro assim pensa e pode cumprir a tarefa de Deus na terra. A oração que flui, queridos irmãos, é o que ela faz? Ela é um relacionamento e uma comunhão com o nosso Deus. Se nós não tiver oração, um tempo para oração, não temos comunhão e não temos um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é só através de oração, queridos irmãos. Não é porque eu ser um pastor vai deitar numa cadeira de balanço, sentar e se embalar. Pastor é compromisso, pastor é carga nas costas. Pastor, queridos irmãos, ele está lidando com a maior nobreza de Deus na terra. Mais linda que o céu, mais linda que a terra, que é a igreja.
Olha a igreja, queridos irmãos, essa linda, esta amada, essa que Deus tem propósito em cima dela e vai levar ela para dentro do céu, na sua riqueza, na sua beleza, Ele vai apresentar ela a si mesmo. Então essa igreja Deus chama pastores, presbíteros, evangelistas, e aí vai, o ministério todo, para cuidar dessa beleza na terra. Agora você precisa de oração. Não tem aquele obreiro que qualquer uma coisinha, eu não vou no culto, eu não vou pregar hoje. Você não está fazendo nada para a igreja. Você está fazendo para o Criador da igreja. Quando você levar uma bofetada no seu rosto e cravar a cara no chão, você não reclama para Deus, o que eu fiz? Ela é linda, ela é bela. Todo homem que se levanta, irmãos, com algo projetado, voluntário, e vai contra ela, já é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que instrui ela, prepara ela, para ela encontrar com Cristo na terra. Por isso que muitas vezes, queridos irmãos, eu não me preocupo. Alguém tem gente que diz assim, eu tenho dó desses homens que saem da igreja. Tem homens desses, pastor Adão, que nunca mais vão levantar, e nem no céu vão chegar. Porque lutaram contra ela. Ela é a menina dos olhos de Deus. Ela é a beleza do Senhor na terra. Estão entendendo, pastores? Por isso que temos que ter cuidado a cada dia da nossa vida. A nossa conversa com Ele, irmão, descobrimos a sua vontade. A igreja caminha na terra, mas eu, como pastor, você como pastor, nós temos que descobrir a vontade de Deus. E para descobrir a vontade de Deus, só dentro desse relacionamento com Ele, na caminhada dela na terra. A oração é pedirmos, queridos irmãos, convidarmos Deus para executar o que descobrimos em nós. Quando eu descobri isso na minha vida, eu tinha 19 anos. Muitos conheceram, mais queridos irmãos, eu levantava e eu ia para onde desce. Eu me lembro de pedalar 1 hora, 2 de bicicleta. E volta mais 1 hora, 2 de bicicleta. Para pregar o evangelho, queridos irmãos, para 2 pessoas. Mas eu era novo, não sentia canseira. Mas eu queria descobrir isso na minha vida. Eu me lembro que uma vez eu cheguei num lugar, queridos irmãos, tinha 2 pessoas, uma mulher tocava uma gaita de boca e o homem só podia cantar o hino 15 da harpa. E eu não sabia cantar, foi um prato bom para mim. Mas só 2 pessoas dentro de um rancho, no meio de um mato de eucalipto. Eu disse, no culto não é dentro de casa, vamos sair para a rua. Eles sentaram um de cada lado meu na cadeira e eu era novo. Eu digo, eu vou pregar para esse estoco de eucalipto tudo aí, ó. E comecei a pregar. Queridos irmãos, quando eu fiz o apelo, vinha a mulher com pano enrolado na cabeça e um saco de graveto nas costas. Depois, quando eu vinha para casa, aquilo coalhou de gente juntando graveto naquele mato. Vieram tudo, estava escondido e ouviram a palavra do Senhor. E quando eu ia para casa, eu meditava o que é Deus. O que é Deus, queridos irmãos? É coisa linda, é coisa bela. Uma vez, queridos irmãos, nós pregando a palavra do Senhor, eu tenho que contar isso para os obreiros. Eu subi numa árvore e coloquei uma corneta. Subi para cima de uma pedra e coloquei a outra corneta. E eu disse para o irmão, nós vamos pregar para quem? Ele disse, não sei, então vamos pregar para essas pedras aí, ó. Era só pedra, na colônia municipal, queridos irmãos. E comecemos a pregar para aquelas pedras vazias, sem ninguém. Quando findou aquele culto que fizemos um apelo, era eu que estava pregando, o irmão disse, é tu que vai pregar para as pedras então. Então vamos lá. Eu fui botando aquelas pedras entre o inferno e o céu. E aí fiz um apelo, queridos irmãos. Quando fiz o apelo, começou a sair gente do meio daquele mato. E aquilo ficou aquele pátio ali, queridos irmãos, na frente daquelas pedras, cheio de gente de joelho dobrado. E o companheiro meu corria de um lado para outro e dizia assim, Deus estava aqui e eu não sabia. Deus estava aqui e eu não sabia. Deus estava aqui e eu não sabia.
Terminou o culto, nós entramos para dentro do mato, queridos irmãos, era carro de colônia, carreta de boi, cavalo amarrado nas árvores, trator, e ali aquele povo todo escondido, vieram tudo. Deus arrancou eles do meio do mato. Essa é a igreja, queridos irmãos. Esse é o povo que Deus quer ganhar. Por isso que nós, homens, não podemos parar. Ganhei a vocação, descobri Deus. Então eu tenho que andar, eu tenho que marchar, eu tenho que pregar a palavra. São coisas boas, emociona a gente. A vida emociona a gente. Você lembra, queridos irmãos, o que Jesus disse? Lá em João, no capítulo 5 e o verso 27. Eu lhe dei autoridade, olhem bem, para julgar, porque é o Filho do Homem. Quando eu achei esse versículo assim, o que me veio na minha mente? Que um dia Deus tinha um quadro, e nesse quadro tinha um espelho, e Deus descia para conversar com o homem. Mas um dia o diabo foi lá e deu um soco no espelho, quebrou o espelho. E o homem perdeu a imagem, o homem perdeu a semelhança de Deus. E os anos passaram, e o diabo tragando, o diabo matando, o diabo levando. Mas quando Jesus veio como Filho do Homem, ele diz: diabo, aqui está a tua queda. Pode tentar que eu não vou pecar. Pode me perseguir porque eu não vou pecar. E quando Jesus vai à cruz, ele morre como Filho do Homem. Mas ele levanta como Filho do Homem. Então aí ele foi lá e colocou nesse quadro que o diabo tinha quebrado o espelho que refletia a glória de Deus. Ele foi lá e colocou o espelho. Tem um novo homem na terra agora, que reflete a glória de Deus. Então o diabo olha agora e vê a imagem e vê a semelhança de Deus no homem. O novo homem na terra. E esse novo homem é a igreja. É a igreja. Eu estou lidando agora e pregando para um novo homem. Eu estou lidando com um novo homem. Você na sua igreja está lidando com um novo homem que reflete agora a glória, a imagem, a semelhança de Cristo Jesus o Senhor. É lindo ou não é, queridos irmãos? Por isso que a igreja não pode levar de qualquer jeito. É um novo homem, é um novo homem, é um novo homem. E o novo homem se alimenta da palavra, da ação, da vida de Deus na sua vida. É o novo homem em Cristo Jesus, o Senhor. O Pai deu ao Filho autoridade, porque Ele é o Filho do homem. A divindade não tinha nada disso. Mas o Filho do homem teve. Satanás, eu vou te pagar agora a dívida. E o diabo creio que dizia: mas que jeito? Eu vou pagar tudo. Eu tenho sangue hoje. Eu agora não sou lá o divino, mas eu sou o Filho do homem. Eu tenho tudo aqui, Satanás. Eu vou pagar tudo. Eu vou recolher o homem de novo. Como é linda a igreja, irmãos. Como é linda a igreja. Eu era um quadro sem espelho. Eu era um quadro vazio. Eu era um quadro sem glória. Eu era um quadro sem imagem, a semelhança de Deus. Mas Jesus, como Filho do Homem, assim eu paguei. Eu paguei. Pastores, eu paguei. Irmãos, eu paguei a dívida. Eu sou a cédula. E Ele coloca o vidro lá. Aleluia. Ele colocou o Assis lá. Ele colocou você lá. Por isso que você tem que dar glória a Deus. Cuide dela como Deus cuida de você. Queridos irmãos, o domínio do diabo foi quebrado.
esse impostor, esse autoritário, sem autoridade delegada por Deus, foi quebrado o seu poder, foi quebrado tudo que ele possuía. E o novo homem, a igreja, triunfou em cima do diabo, e triunfou em cima dos seus príncipes, e triunfou em cima dos demônios. O novo homem, Cristo Jesus. O que é que você é hoje? O novo homem. E cuida de quem? Da família de Deus. Aqui está a família dele, ó. A sua igreja é a família dele. Os obreiros são a família dele. Então temos debaixo da tutela do Senhor. Quantos querem servir a ele com alegria? Queridos irmãos, ela é linda, ela é bela. Tem gente que quer exercer uma autoridade tão suprema e tão poderosa em cima, muitas vezes, de pessoas indefesas na vida da igreja, mas são um novo homem. A igreja paga o dízimo. A igreja tem o carnê missionário. A igreja dobra o joelho e ora. A igreja sustenta-se a si própria. Estão vendo isso? Você é um ministrador. Quantos pastores, queridos irmãos, eles querem ter uma vida tão suprema em cima dela, tão embelezada, mas esquece que ela está de joelho. Esquece que ela é a dizimista. Esquece que ela é aquela que sustenta a obra missionária. Esquece que ela é o fruto da cruz. Esquece que ela é o fruto da morte de Cristo Jesus. Esquece que ela é o novo homem na terra. Esquece que ela é o triunfo do nome de Jesus na terra. Esquece que ela é totalmente dominada e usada pelo Espírito Santo na terra, para lhe manter, para manter a sua vaidade. E por que não dizer, para manter a sua impostura muitas vezes. Por isso que nós temos que zelar por ela, obreiros. Zelar por ela, pastores. Caminhar com ela na sua aflição. Caminhar com ela na sua dor. Caminhar com ela no seu gemer. Caminhar com ela, queridos, na sua angústia diante de Deus. Porque ela é perseguida na terra. Ela é o novo homem. O novo homem. O novo homem. E o diabo quer derrubar esse novo homem, mas ele não tem mais poder, porque esse novo homem, queridos irmãos, requebrou a autoridade dele, porque ganhou a autoridade delegada de Deus. Às vezes eu vejo um jovem ou uma jovem expulsando o demônio e eu fico parado olhando, porque ganhou a autoridade delegada de Deus para fazer esse tipo de trabalho. E quantos pastores vêm um endemoniado e começam para trás, e começam para trás, e começam para trás, ficam parados olhando. E lá, queridos irmãos, um moço, uma moça vai lá na frente, sai demônio, e ele sai. E aí, querido? E aí, queridos? Glória. Tá certo, sem glória ninguém pode adorar o Senhor. Sem essa dádiva ninguém poderá adorar o Senhor. Tu és o novo homem. Tu és um novo homem. Deus te escolheu para dominar ela, cuidar dela, lavar ela. Já pensou você lavando ela, cuidando dela pela palavra? Você vai passar todos os dias rolando na rua ou vai tirar um dia ou dois por semana encerrado lendo para trazer a comida para ela? Para lavar ela, ela tem que estar limpa, ela não tem ruga e não tem mácula, é pelo ouvir a palavra santa do Senhor. Cuida dela. Pega a mão do teu irmão, levanta para cima. Diga para ele agora, eu tenho um compromisso
de cuidar a noiva de Cristo na terra. Cuidar dela. Grite, cuidar dela. Lavar ela. Cuidar o sistema moral dela. Grite, cuidar a vida espiritual dela. Que coisa boa, é compromisso, queridos irmãos, é compromisso. É compromisso dado do céu na terra. Aleluia. 60 anos após a ressurreição de Cristo, João está lá na ilha de Pátimo, aprisionado no meio daqueles escravos. E Jesus chega lá e diz: ô João, eu já estou aqui, Senhor, preso. Eu vou te dar uma novidade aí, João. O que o Senhor traz para mim, Jesus? Eu te trago que eu ganhei mais autoridade. O que o Senhor fez? Eu fui no inferno. O que você vai fazer no inferno? Pegar a chave dele. Vamos quebrar o diabo para sempre. Que mais, Jesus? E a chave da morte, João. Eu tenho aqui comigo, João. Nós somos vencedores e toda autoridade no céu e na terra é minha. E o João creio que se alegra. E mais ainda, João, mandei ele botar a cabeça debaixo do meu pé e pisar em cima. Ele tem a cara amassada, ele é feio, porque eu pisei na cara dele. Para que o novo homem tenha poder, para que o novo homem tenha graça, para que o novo homem viva sem medo. Que coisa linda. Jesus veio como filho do homem para triunfar sobre Satanás, triunfar sobre os demônios. E a igreja marcha de trás. Ela bate com seu pé no chão. E ela vai, e ela vai, e ela vai. Ela vem através dos séculos. Ela cruzou pelo Império Romano. Ela cruzou pela Santa Inquisição. Ela cruzou por todo esta coisa terrível na terra. E ela está aqui no século 21. Cabeça erguida, e vai, vem guerra, ela vence, vem problema, ela vence, vem luta, ela vence. Ela é o novo homem. Homem novo não tem canseira, irmãos. Homem novo não teme nada. Homem novo tem coragem de leão. Aleluias. E o homem novo está aí, ó. A igreja. Eu sempre digo, de 100 anos para baixo, tudo é novo. Tudo é o homem novo, é o homem novo, é o homem novo, é o homem novo, para marchar na terra, abençoado. Ele triunfou nas tentações. Eu estou como homem aqui, Satanás, pode tentar. Eu vou te vencer em todas as tentações. Vamos para o deserto, foram para o deserto. Vou mandar a Madalena atrás de ti, pode mandar. O novo homem foi vencendo tudo, vencendo tudo. E o que diz a Bíblia? Em tudo foi tentado, mas não. Vocês estão murchos ainda. Em tudo foi tentado, mas não. Nem todos sabem, mas não. Pecou. Esse é um novo homem. Em tudo você é tentado, mas eu sou um ministro de Deus na vida da igreja. Eu tenho que resistir à tentação. Obreiro, queridos irmãos, tem que estar preparado na vida da igreja, é um novo homem. Lá tem a menina de 15 anos. Lá tem a menina de 14 anos. Deslumbrando a sua beleza. Mas muitas vezes por dentro é um caco. Está toda quebrada. Não vai no pai, não vai na mãe, vai no pastor. E você é um novo homem, tem que ter caráter, posição para ajudar esse membro, esta membra da sua igreja. Queridos irmãos, caráter, moral, posição diante de Deus. Quantos querem ter isso aí, ó?
Isso é sério, queridos irmãos. É aquele membro ligado ao novo homem. Está necessitado, eu não posso falar com o pai, eu não posso falar com a mãe. Eu vou no pastor. E quem é o bicho que está lá? É um pastor que tem moral, caráter, posição? Ou é um bandoleiro, um mercenário? Como diz o pastor Adão, que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde. Até o final da nossa carreira, na frente dela, queridos irmãos, como novo homem. Estão entendendo, pastores? Estão entendendo, pastores? Muitas coisas confidenciais que o membro arranca e vem larga nas suas mãos. Pega os seus ombros e te pendura nele. Diz, pastor, isso não pode sair para fora. Só na eternidade. Posso confiar em você? E você diz, pode. Saiu dali, você vai publicar para outro. Pastor não é isso, irmãos. Pastor é para a eternidade. É para levar bagagem, é para levar carga. Você é como um burro de carga. Você é como um servo, um boi que puxa o arado. Um boi que puxa a carga, mas tem um nome de servo. Não sabe a força que tem, mas esse poder reposa em nós. Para isso somos chamados. Eu vou parar por aqui que tem muita coisa. Mas nós íamos muito longe dentro desta área. Moral. Grite comigo aqui, moral. Caráter. Posição. Diante da igreja. E diante de Deus. Não vou citar nome, mas aqui em Pelotas ele esteve pregando. Ele sentou de um lado aqui da mesa, eu sentei do outro. E nós estávamos com as mãos assim, ele botou as mãos em cima das minhas mãos e disse assim, ó, um pastor que foi considerado por todo esse Brasil. Nós pecamos e ela nunca mais nos perdoa, porque traímos elas. Você já pensou um homem dizer isso aí? Quando o pastor peca, ele trai a igreja. E nunca mais ela lhe perdoa, porque nunca mais ele é o mesmo para ela. Ele diz, eu vou para os Estados Unidos, diz ele. Largou uma igreja com 6 mil membros para ir para os Estados Unidos, para ficar com a igreja com 45 membros. Foi dar seminário para ela lá. Porque a igreja não conseguiu perdoar ele. Precisa de muito tempo, porque ele traiu ela. Pastores, não podemos trair ela. Ela é um novo homem. Não podemos deixar nossa moral cair diante dela, não. Nosso caráter tem que ser polido diante dela. Tá certo? Vamos se pôr em pé, então. Pegue essa palavra como conselho para você. Pegue a mão do seu irmão aí. Pegue a mão do seu irmão aí. Saia de mão dada. Diga para ele. Diga para ele agora. Vamos conservar o nosso caráter perante Cristo, a igreja e o Espírito Santo. Vamos conservar a nossa moral diante de Cristo, a igreja e o Espírito Santo. Oramos a Deus de mão dadas. Querido Pai, querido Pai, querido Pai, querido Pai, querido Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, conserva cada pastor, conserva cada evangelista, conserva cada presbítero, conserva cada missionário,
diante da igreja e diante dos teus olhos sagrados, puro.